Olá, gente. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje sobre psicose e espiritismo. Meu nome é Roberto Lúcio Vieira de Souza, eu sou médico, especialista em psiquiatria, sou diretor técnico do Hospital Espírita André Luiz e vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil. Nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente interessante e nós vamos começar a falar sobre diversos conceitos. É meu hábito iniciar sempre as minhas palestras trazendo conceitos que nós vamos estar desenvolvendo durante a nossa conversa. Falar sobre saúde e doença mental, dar conceito desses dois temas é muito difícil. O próprio conceito de saúde da Associação, da Organização Mundial de Saúde, ele fala muito mais de um objetivo, de uma meta, do que de um estado possível nas criaturas. Falando de transtornos mentais, eles são uma série de distúrbios de sintomatologia variável, caracterizados por uma combinação de ideias, emoções, comportamentos, relacionamentos anormais com outras pessoas. Então, nós temos uma série de transtornos mentais, e entre esses transtornos mentais, nós diríamos que os mais graves são os transtornos psicóticos. Esses transtornos, né, entre eles, é muito comum, quando as pessoas nos perguntam sobre psicose, a gente fala que psicose é aquilo que normalmente a gente chama de loucura. As primeiras descrições mais claras sobre o processo de adoecimento psiquiátrico dentro da medicina vem de Esquirol, que viveu entre 1772 e 1840, e que ele nos fala que esses quadros, ele tem a etiologia, né, aquilo que seria a causa deles, seria a somatória de dois elementos, uma causa predisponente, que é atrelada à personalidade, e uma causa excitante advinda do exterior. A primeira ele chama de diástase e a segunda de estresse. Vamos pensar nisso do ponto de vista espiritual também, porque os transtornos mentais, na grande maioria deles, e especialmente os quadros psicóticos, eles todos têm um caráter genético, ou seja, as pessoas nascem com a predisposição da doença. Eu costumo dizer sempre que todas as vezes que você escuta falar em genética, lembremos da linguagem comum dentro da doutrina espírita, que nos fala sobre karma. Embora seja uma palavra em sânscrito, ela acabou sendo absorvida por muitos estudiosos do espiritismo, ela é sempre utilizada, né? Então, o que acontece? O doente mental, como nós vamos ver mais à frente, ele traz dentro dele essa predisposição, porque sendo uma doença do comprometimento do corpo mental, uma doença que compromete a área dos sentimentos, as alterações ou os comportamentos que o espírito desenvolveu para essa situação, eles são muito graves e certamente eles não aconteceram em um determinado momento de uma encarnação, mas foram atos repetitivos, atitudes
que se fizeram somadas e que, ao reencarnar, o indivíduo traz essa predisposição com ele e, de conformidade com o encaminhamento desse processo de reencarnação, seja pelas suas condutas, pelas situações que o envolvem, essas questões serão responsáveis pela eclosão da doença. Então, nós vamos ver que a doença mental, ela é uma construção, se nós podemos dizer isso, do espírito na sua caminhada e que ela acaba acontecendo num determinado momento. Outros dois conceitos que eu gostaria de falar é sobre a alucinação e, posteriormente, nós vamos falar sobre o delírio. Por quê? Porque todas as vezes que nós falamos de psicose, nós vamos encontrar os pacientes apresentando ou alucinações, ou delírios, ou os dois sintomas juntos. A alucinação, ela tem a ver com o sentido da pessoa. Então, a alucinação, ela é uma percepção real de um objeto inexistente, sem estímulo externo, que muitas vezes é mais nítido do que o objeto real. O que nós estamos querendo dizer com isso? É que a alucinação é uma percepção a nível neuronal de um objeto que é criado dentro da mente da criatura. Esse objeto, ele não tem nenhuma relação com as coisas externas e para a pessoa que o percebe, ela muitas vezes é mais nítida do que as coisas que estão no mundo real, né, no mundo que está ao seu redor. Então, nós temos alucinações auditivas, nós temos alucinações visuais, nós temos alucinações olfativas, alucinações táteis e alucinações gustativas, né? Ou seja, a pessoa pode ver, pode ouvir, pode sentir cheiros, pode sentir gostos e pode sentir sensações corporais que não estão na realidade, mas para ela são muito mais reais do que a própria realidade. Então é muito difícil você, no tratamento, discutir com o paciente que aquilo não é realidade, porque na vida dele a sua interpretação é diferente do que a gente traz. Então, nós vamos ver que temos as alucinações primárias e nós temos aquilo que em psiquiatria chama alucinoses, que são percepções patológicas secundárias a uma causa orgânica ou a um traumatismo ou uma substância química. Ou seja, quando a pessoa tem essas percepções, ou por uma doença, um exemplo muito comum é quando as pessoas têm febres muito altas, em que elas veem, ouvem coisas que não têm a ver com a realidade, ou por causa de um traumatismo craniano, ou uma ação de uma substância química, né? A maconha, a cocaína, o crack, nós temos aí alguns outras substâncias que provocam essas alucinações. Um outro elemento presente é o delírio.
né? O primeiro que nós falamos, que é a alucinação, é uma questão de percepção. O delírio é uma questão de juízo, né, de pensamento. O delírio é um juízo patologicamente falso da realidade. Esses dois conceitos, eles são muito importantes porque eles se confundem e muitas pessoas acreditam que, do ponto de vista da sua crença, que todas as pessoas que veem ou que têm juízos falsos da realidade, que isso seria uma mediunidade e um efeito, muitas vezes, de um processo obsessivo. Isso, da nossa prática, não é o real. E há um texto muito interessante que nós sugerimos a quem está nos acompanhando, que é um texto sobre alucinação, que está na Revista Espírita de 1861, e onde Kardec faz um estudo sobre alucinações, ilusões e vidências. E ele chega à conclusão, no final do estudo, que muita coisa que as pessoas acham que são vidências, né, ou que são fenômenos mediúnicos, na verdade, eles são alterações patológicas na vida da criatura. Então, o delírio, a criatura carrega uma convicção íntima que é irremovível e é uma crença absolutamente inabalável. Uma questão que acontece é que ela é uma impossibilidade de conteúdo plausível. Normalmente, o indivíduo fala de algo que não tem sentido. Nós falamos da questão da visão da crença, mas muitos psiquiatras, muitos profissionais da área da psicologia acreditam que aquilo que nós entendemos como mediunidade seja alterações do juízo e da percepção, ou seja, delírios e alucinações. E há um trabalho extenso, e hoje há várias abordagens do ponto de vista científico para tentar diferenciar uma coisa da outra. Nós acreditamos que não seja o móvel da nossa conversa como um todo, mas é interessante e quem quiser acompanhar, nós temos no YouTube palestras que falam como diferenciar delírios, alucinações e fenômenos espirituais. Vamos então começar a falar das psicoses. Nós temos um grupo enorme de psicoses. Nós temos os quadros de transtorno bipolar com sintomas psicóticos, nós temos as esquizofrenias, né, os transtornos esquizofrênicos, que nós vamos falar hoje também sobre eles. Nós temos outras formas de transtornos delirantes alucinatórios, como a paranoia, a parafrenia. Nós temos os delírios e as alucinações compartilhadas, onde mais de uma pessoa com fragilidade emocional, elas compartilham um conteúdo que não é mediunidade, que não é um processo espiritual, mas que é um convívio doentio dessas criaturas. Nós temos as psicoses orgânicas,
também frutos de doenças, né? Nós temos quadros de infecções graves, quadros crônicos que podem levar à alucinação e ao delírio. Nós temos os quadros de psicoses químicas, que são as causadas, as que têm como causa o uso, o abuso, a intoxicação por determinados medicamentos, determinados componentes químicos, ou o uso de drogas lícitas e ilícitas. Nós vemos, na verdade, que, por exemplo, o álcool ele pode levar o indivíduo a ter um quadro delirante alucinatório. Mas vamos falar do transtorno bipolar. Nem toda fase, nem todo momento do transtorno bipolar é necessariamente acompanhado de conteúdos psicóticos, de delírios e alucinações. A principal alteração do transtorno bipolar se encontra no humor. O humor que pode ir à elação, à euforia, que é chamado em psiquiatria de mania, e o humor pode chegar ao poço fundo da depressão. O transtorno bipolar ele tem características muito claras, né? Muita gente anda fazendo diagnósticos errados, dizendo que uma pessoa muda, tem hora que ri, tem hora que está triste e que ela é bipolar. E isso não é verdade. Para que esses transtornos de humor tenham um significado, eles precisam durar 2 ou mais semanas seguidas, o tempo todo com uma série de sintomas que nós vamos ver. Ela é uma doença da instabilidade e a pessoa pode apresentar tanto delírios quanto alucinações, e esses delírios e alucinações, eles estão ligados ao tipo de humor. Então, se é um humor elevado, geralmente essa pessoa vai ter delírios de grandeza, delírios erotizados, delírios místicos, onde ele se coloca numa posição de grandeza. E os delírios vindos da depressão são os delírios de ruína, onde a pessoa tem culpas, onde as pessoas têm visões, interpretações da realidade de acordo com o humor que ela apresenta. Ainda falando de transtorno bipolar, né, essas alterações de humor têm graus de intensidade diferentes. Ela é uma condição médica frequente e nós temos principalmente 2 tipos. O tipo 1, que tem episódios de depressão e de mania, aproximadamente 1% da população geral, e o transtorno bipolar tipo 2, que tem uma alternância de depressão e episódios mais leves de euforia, que a gente chama de hipomania. A pessoa não chega a uma fase de euforia grande, mas ela tem essas alterações e os ciclos são mais comuns de depressão do que de hipomania, e esse quadro também é mais comum, apresentando-se em aproximadamente 8% da população. Cerca de 1,8 a 15 milhões de brasileiros, né, se acredita que sejam portadores de transtorno bipolar. O diagnóstico é muito difícil, precisa um acompanhamento constante por parte do profissional, e muitas vezes
o paciente demora anos para receber um diagnóstico definitivo de transtorno bipolar, principalmente o tipo 2, porque essas fases de euforia às vezes são interpretadas como uma fase de alegria normal e não é considerada um quadro patológico. A Organização Mundial de Saúde, em 1990, já caracterizava o transtorno bipolar como a sexta maior causa de incapacitação no mundo. E um portador que desenvolve sintomas da doença aos 20 anos de idade, ele vai perder pelo menos 9 anos de vida e vai reduzir a sua produtividade profissional em aproximadamente 14 anos. Esses dados mostram a gravidade da doença. A mortalidade é elevada e o suicídio é a causa mais frequente de morte, principalmente nos pacientes mais jovens. Até 50% dos portadores de transtorno bipolar tentam suicídio ao menos uma vez nas suas vidas e 15% desses conseguem o êxito letal. E aí a gente vê a gravidade. Se nós pensarmos aí no dado estatístico mais alto que eu trouxe ali de 15 milhões de pessoas, nós teríamos aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas que poderiam, ou melhor, nós teríamos 7 milhões e meio tentando suicídio, e nesse contexto, aproximadamente 900 mil pessoas suicidando. Doenças clínicas como obesidade, diabetes, problemas vasculares são muito frequentes entre os bipolares. Então, essa comorbidade é como a gente chama a associação de outras doenças, é muito comum. O transtorno bipolar está associado com dependência de álcool e droga, né? 41% dos pacientes têm dependência de álcool e 12% têm dependência de algum tipo de droga ilícita. Isso agrava o curso prognóstico da doença, piora a adesão ao tratamento e aumenta em 2 vezes o risco de suicídio. Então, esse slide aí é só para mostrar, né, que nós temos os episódios depressivos, o transtorno de humor maior, depressivo maior, que a pessoa só tem depressões. Nós temos os transtornos depressivos recorrentes, em que a pessoa não tem só um episódio, mas diversos episódios de depressão. O transtorno bipolar tipo 1, e aí a gente vê uma setinha para baixo e 2 setinhas para cima, ou seja, embora haja alternância dessas fases, são mais comuns fases de mania, e o tipo 2, que são mais comuns as fases de depressão. Quais são as principais alterações que a gente encontra nos transtornos bipolares? Primeiro, as alterações dos ritmos biológicos. Então, tem alteração do sono, do apetite, dos hormônios, principalmente da sexualidade. O sono, no paciente que está em fase de euforia, geralmente ele reduz drasticamente. O paciente pode passar em claro mais de uma noite, num processo de muita agitação. Nas fases de depressão, a pessoa pode ter insônia e pode ter também hipersonia, dormir, né, mais de 15, 18 horas por dia, numa situação muito complicada.
O apetite, ele pode tanto aumentar ou diminuir, depende às vezes do sintoma de ansiedade, e alguns pacientes, então, têm um apetite exagerado, outros têm uma redução ou a perda do apetite. Nas fases de mania, é muito comum um aumento do erotismo, um aumento da sensualidade, da sexualidade. Na fase de depressão, o comum é uma perda da libido, que provoca um imenso sofrimento, principalmente na população masculina, pela nossa visão dessa cultura latino-americana sobre a sexualidade. Temos alterações da atividade motora. Os pacientes em mania são extremamente agitados, inquietos, buscam fazer muitas coisas, embora movimentando-se muito, eles não são pessoas que às vezes conseguem produzir efetivamente, ou seja, fazem coisas que eles não conseguem se ajudar a produzir. Nós temos ainda na depressão, o mais comum é o retardo motor, a lentidão do paciente, mas os deprimidos que são acompanhados de atividade de ansiedade pode ter uma atividade motora aumentada, mas também com pouca produtividade. Nós temos outras alterações, que é a atividade cognitiva, atenção, concentração, memória, conteúdos exagerados do pensamento. Dependendo da alteração de humor, nós vamos ter esses pacientes com conteúdos exagerados de pensamento de grandeza na mania, de ruína na depressão. Geralmente a memória do deprimido é comprometida, ela é fixada em pensamentos, em lembranças ruins, né? A memória do paciente em mania, ela é voltada para os seus interesses, muitas vezes eles não conseguem evocar determinadas coisas pela desatenção, pela inquietação. Então, eles têm um comprometimento da concentração, mas esse comprometimento também acontece nas fases depressivas, e a atenção, né, do paciente eufórico, ela está distribuída em muitas coisas, então ele não consegue focar. Ele vê, ouve, percebe tudo, ruídos, barulhos, mas ele não consegue ficar controlado. Eles têm dificuldades de controle do desejo e da vontade em todas as fases, e o humor, né, ele é deprimido, e o humor deprimido ele se caracteriza, né, por tristeza, por um sentimento de culpa exagerado, por uma menos-valia muito grande. Nem toda fase de depressão tem alteração do humor claramente. Às vezes o que você vai encontrar mais é uma apatia, né? Uma falta de desejo que fazer, uma anedonia, uma falta de prazer, perde todo o prazer do que fazia. E o humor, né? O outro está exagerado, ele está com uma elação, ele acredita poder fazer tudo o tempo todo e muita coisa. Isso é bastante complexo. Nós já falamos, né, sobre essas situações na mania, lembrando que todos esses quadros eles podem ser acompanhados de delírios e alucinações, e isto
agrava a condição da crise e dificulta muitas vezes o tratamento, principalmente na mania. Os pacientes de mania aceitam muito pouco que são doentes, não querem tomar remédio, né? E os pacientes em depressão, o sofrimento é tão grande que eles acabam buscando esse tipo de ajuda. O tratamento adequado, ele reduz a incapacitação e a mortalidade. O principal instrumento de tratamento farmacológico são os estabilizadores de humor, e aí nós colocamos vários deles, o carbonato de lítio, o ácido valproico, o valproato de sódio, divalproato de sódio, lamotrigina, carbamazepina, a oxcarbazepina. Nós temos o uso de antidepressivos quando está na fase de depressão, o uso de antipsicóticos quando os pacientes em qualquer fase apresentam delírio e alucinação. É importante lembrar que os antidepressivos usados sozinhos podem, numa pessoa que é bipolar, virar o quadro de depressão no quadro de euforia. Esses tratamentos é importante que eles sejam acompanhados de psicoterapia. A psicoterapia sozinha resolve menos do que os dois tratamentos juntos, e o tratamento farmacológico sozinho também responde menos do que quando associado com a psicoterapia. Mas nós vamos falar da questão da espiritualidade, né? O que ela pode ajudar nesses casos. Vamos lembrar que quando a gente fala aqui de espiritualidade, em ciência, espiritualidade é toda ação voltada para o ético, para o bem, para uma preocupação ecológica com o planeta. Então, são posturas de bondade, de dignidade das pessoas, que podem ou não levar a pessoa a uma busca de religião e de religiosidade. Lembrando que religião é apenas um rótulo, muita gente se fala religioso, mas só tem o rótulo, e a religiosidade é a vivência que o religioso tem dentro dessa perspectiva, que pode ser uma religiosidade externa, que é a vivência da religiosidade na comunidade, e uma religiosidade que é muito mais produtiva para a vida, que é o contato da própria criatura com esses valores que ele busca e, consequentemente, com Deus, com o Criador, da maneira que ele entende e que ele vive. Então, os aspectos positivos da vivência da espiritualidade mostram os trabalhos que os portadores de transtorno bipolar têm maior envolvimento religioso e espiritual do que a maioria dos outros pacientes do campo da psiquiatria. Então, eles têm uma maior frequência de relatos de conversão e de experiências de salvação. Eles usam mais frequentemente o coping religioso e espiritual do que os portadores de outras doenças. O que é o coping? É os recursos que a gente tem dentro do campo da religiosidade para nos aliviar, para nos consolar, para nos confortar. E eles, então, utilizam, por exemplo, da prece, do passe, da meditação, para se ajudar mais do que outros utilizam. E os trabalhos apontam que há uma relação frequente e significativa entre os sintomas maníacos e as experiências místicas. Ou seja, que é muito comum
as pessoas que entram em mania apresentarem experiências religiosas de várias situações e apresentarem também mais atividade antimístico. Vamos caminhar para falar sobre esquizofrenia. Ela foi descrita a primeira vez em 1896 por Kraepelin e ela foi chamada de demência precoce. Um nome inadequado, mas era o que eu observava. Como ali não havia nenhum tipo de tratamento psiquiátrico, o que fazia-se com os doentes graves era isolá-los e muitas vezes mantê-los nas correntes pela gravidade do quadro. Essas pessoas tinham uma deterioração emocional rápida, então talvez por isso foi identificada e denominada como demência precoce. Quem falou sobre isso no final do século XIX para o início do século XX foi Bleuler, e a palavra esquizofrenia quer dizer mente dividida. Ou seja, o esquizofrênico ele dá uma impressão que existem duas realidades dentro dele. É uma doença que acontece em aproximadamente 1% da população e ela tem o início de entre 15 e 25 anos. É muito comum a história de pessoas que tinham uma vida aparentemente normal, com uma inteligência normal ou acima da média, com um encaminhamento da vida e que repentinamente começa a apresentar esses sintomas. Isso é muito dolorido, né, para a família, porque é uma fase onde se espera florescer determinados comportamentos e a gente deparar com uma situação dessa é muito grave. E a esquizofrenia é uma doença crônica, né? É muito raro um indivíduo ter um surto esquizofrênico. Geralmente, o paciente passa a ter diversos surtos, muitas vezes porque não aceita tomar remédio, e a gravidade da repetição desses surtos é que cada vez que os pacientes têm surtos psicóticos, independente de quais deles sejam, eles entram para as crises de uma forma e saem pior. A crise seguinte é pior do que a anterior e a condição que ele estava anteriormente é melhor do que quando ele sai da crise. Então, a cronificação é muito comum. Nós temos 4 tipos de esquizofrenia. A esquizofrenia paranoide, que é a mais comum, é a mais fácil também de ser tratada, com muitos delírios, muitas vezes com muitos delírios de perseguição, ou delírios de autorreferência, onde que a percepção do mundo está ligada à pessoa em si. A esquizofrenia befrênica, que já quando surge com comprometimentos graves, geralmente ela chega e compromete a vida cognitiva, intelectual, social da criatura de maneira muito intensa, os sintomas são muito intensos e o prognóstico é muito ruim. Nós temos as esquizofrenias catatônicas, onde os sintomas motores são muito marcados. Um paciente pode ter uma paralisia séria, como é que a gente chama, né? Esse séria que eu estou falando é CERA,
ele pode ficar numa posição a mais esdrúxula possível, horas. Você coloca, ele se coloca sob um pé, com uma mão para o alto e com a outra para frente e ficar ali horas seguidas nessa posição. Ou ele pode entrar num movimento de agitação, de inquietação, de andar, de fazer movimentos que ele não consegue parar. E a esquizofrenia indiferenciada, que anteriormente era chamada de esquizofrenia simples, que não tem nada de simples, onde os delírios não são muito marcantes, onde a evolução é mais lenta, mas a pessoa ela passa a ter um comprometimento do afeto muito grande, da capacidade de se relacionar com as pessoas, e ela se afasta do social, ela empobrece o comportamento e a vida dela caminha sem nenhuma produtividade. A maioria desses pacientes não conseguem trabalhar, se estudavam, não conseguem continuar o estudo, embora inteligentes, mas não conseguem fazer essa produção. Os principais sintomas da esquizofrenia, primeiro, eles são divididos em dois grupos, positivos e negativos, que não tem nada a ver com bom ou mal. Os positivos seriam os fenômenos que eles são mais ativos, que eles são mais, como se jogasse o indivíduo para fora. Então, tem os delírios, as alucinações, as alterações da comunicação, como as alterações da fala. Muitas vezes o paciente ele fala de forma ininteligível, ele corta a conversa e ele para, e quando ele consegue explicar, ele tem interpretações delirantes, que alguém roubou o pensamento dele, que tiraram o pensamento da cabeça. Ele tem uma desorganização do comportamento, eles não conseguem ter atividades e comportamentos de produtividade, e a agitação psicomotora. Do lado negativo, tem o embotamento afetivo. Então, esses pacientes, eles têm uma alteração da fala, eles têm uma fala monótona, que não expressa nenhum sentimento, a face é sem expressão, O afeto é embotado, parece que está voltado para dentro, que eles não sentem nada. Ou eles têm apresentações de sentimentos muito diferenciados. Às vezes morre um pai e para ele não tem nenhum sentido. Ele pisa numa formiga e ele chora horas porque ele é um criminoso e que matou alguém nesse nível, que seria a formiga. É muito comum o retraimento social e emocional, pensamentos estereotipados, ou seja, pensamentos que não têm nenhum sentido. Eles podem chegar a apresentar o que a gente chama salada de palavras, em que a primeira palavra não tem a ver com a segunda e a primeira não tem a ver com a terceira, e assim por na frente, eles falam e não tem nenhum significado. Podem apresentar perda de prazer, e eles têm aí as alterações do curso de fala que nós fomos falando, e da indiferença pela vida, pelas pessoas, pelos relacionamentos. A grande maioria deles não conseguem casar. Se casam, os relacionamentos são muito complexos, porque eles são extremamente dependentes do cônjuge. Se nasce um filho, isso complica, às vezes leva a uma crise, eles disputam afeto, sentimento com eles. Para a nossa abordagem, a esquizofrenia é a mais grave das doenças que o homem pode ter,
porque ela compromete elementos muito nobres do espírito: o pensamento, a fala, a inteligência, a vontade. E nós, né, lembramos aqui uma página, na realidade, ela foi grafada posteriormente, uma psicofonia do Chico, que foi registrada por Arnaldo Rocha, e que Emmanuel nos diz que os pacientes psicóticos foram espíritos que abusaram da inteligência e que em reiteradas encarnações foram homicidas e suicidas. Então a gente vê que é um histórico de longo prazo. Nós vemos que a maioria deles adoecem e desencarnam com a doença. E muitos chegam no mundo espiritual e continuam doentes e vão reencarnar. Algumas vezes até conseguirem se liberar dessa energia negativa que eles colocaram junto ao seu corpo perispiritual. É importante a gente lembrar que o espírito está adoecido, mas ele não é doente. A essência espiritual, ela não adoece, né? O que adoece é a manifestação que o espírito tem na vida de relação por causa da sua desconexão com a lei divina. Um elemento que as pessoas nos perguntam muito é sobre a obsessão. Se essas pessoas são obsediadas, se são espíritos obsessores que provocam isso, se o que eles veem e ouvem são frutos de processos obsessivos. Primeiramente, nós nos lembramos aqui de uma fala do espírito de Joseph Gleber, no livro Homem Sadio, Uma Nova Visão, em que ele fala que obsessão não é causa, é efeito. Que toda obsessão é efeito de uma auto-obsessão. Só existe um obsessor porque eu tenho culpa, eu carrego o meu adoecimento, a minha tendência moral negativa, os meus comportamentos negativos. Então, os obsessores, eles não podem provocar uma psicose, no sentido de criar esse processo. Eles podem fazer eclodir essa doença que está dentro da criatura ou agravar o processo desses pacientes. Geralmente, essas criaturas encarnadas acabam encontrando com espíritos vingadores, porque, pelo comportamento de muitas vidas, isso acaba se repetindo, isso acaba fazendo com eles que encontrem essas situações. Se essas pessoas não mudam, elas vão mudar de obsessores, mas elas não vão ficar sem obsessores. E todas as vezes que elas estão em crise, elas estão em processo agudo de obsessão. Então, o tratamento desobsessivo vai dar alívio, mas não vai curar, porque se a pessoa não mudar de situação. Mas nessa fase de alívio, a gente pode tentar estimular a pessoa a passar a fazer leituras edificantes, prece, culto, buscar ajudar as pessoas dentro da sua capacidade, e essas ações podem refletir positivamente, diminuindo a ação da obsessão e, com isso, também arrefecendo o quadro que a pessoa própria carrega. Então, a medicina oficial, ela levanta alterações neuroquímicas,
Ela hoje tem várias propostas de alterações neuroanatômicas, mas nós entendemos que, do ponto de vista espiritual, essas alterações neuroquímicas, neuroanatômicas, são consequências do comportamento anterior desse espírito, que comprometeu o seu perispírito a nível de cérebro, a nível, né, neuronal, e que, ao reencarnar, traz essa propensão para essa área no corpo físico, mas não são essas alterações que realmente provocam a doença. Então, de uma abordagem espírita, essas doenças são um comprometimento da relação da criatura com o Criador, ou seja, um desrespeito à lei. As doenças primárias seriam o egoísmo e todas as suas excrescências, e a situação energética que o indivíduo se faz viver compromete o seu sentimento, a sua inteligência e a vontade. Então, ela é fruto de vivências onde os componentes genéticos são resultados da lei de causa e efeito, e a sua situação sociofamiliar, que pode ser comprometedora, é fruto de afinidades espirituais. A doença é um recurso de cura, porque quando o indivíduo adoece, ele está começando a ter consciência de todo o mal que ele fez, e é um mal tão grave que dá conta de conviver com essa condição. Conta de foge da realidade e cria uma realidade. Então, muitas vezes, os seus delírios, as suas alucinações, elas são lembranças de outras vidas, adoecidas, confusas, cheias de desorientação, mas que trazem sinais que poderiam nos explicar o que realmente levou elas à doença. Uma coisa extremamente importante é a terapêutica de profundidade. Por quê? Porque se nós entendemos que as doenças todas são fruto dessa relação da criatura com o Criador, a desconexão que é feita, é fundamental que a criatura se reconecte com o Criador. Ela vença o seu processo de rebeldia, as suas dificuldades pessoais, e ela consiga, então, caminhar em direção à reintegração dela diante da lei. O que nós chamamos de terapêutica de profundidade é a evangelioterapia. Não o conhecimento da linguagem, do conteúdo do evangelho, mas a vivência prática, né? O processo de amar. Lembrando que nós temos duas coisas quando a gente fala de amor. A gente fala do sentimento, que é algo que cresce na criatura por ela própria, e o processo de usar desse amor como prática na vida, através do respeito, da dignidade, da ajuda ao outro. Esse certamente é um instrumento mais importante no processo de autocura. Quando o indivíduo faz esse caminho, ele consegue, então, refazer as energias, revitalizar o seu organismo, reprogramar-se não só do ponto de vista emocional e espiritual, mas até se reprogramar do ponto de vista celular e sair dessa situação complicada. O tratamento, na visão espírita,
ele observa o homem de maneira integral. Então, nós temos os aspectos biológicos, psicológicos e espiritual. Na biologia, nós temos a farmacoterapia. Hoje, dentro dos processos psicóticos, nós temos um grande arsenal de remédios. Eles não têm toda a eficiência, porque vários elementos da doença não são só simplesmente biológicos. Nós temos a terapêutica biológica, que é a eletroconvulsoterapia, que no caso das depressões psicóticas é a primeira indicação, e nos casos das outras psicoses, ele é utilizado quando a gente não consegue o resultado eficiente com as outras terapêuticas, quando há uma refratariedade. Um outro elemento do tratamento são as terapias. As pesquisas mostram que tanto a farmacoterapia sozinha quanto a psicoterapia sozinha são menos eficientes do que quando utilizamos as duas terapias para o paciente. E do ponto de vista espiritual, nós temos vários elementos. Nós temos a prece, a meditação, o processo de autoconhecimento, que é o processo de autocura, que a gente falava agora da terapêutica de profundidade. Nós temos a terapêutica energética através da fluidoterapia e através do passe da água fluidificada, né? Que são os mecanismos que são utilizados. E as técnicas mediúnicas, elas podem auxiliar, em especial nos processos de desobsessão, mas lembrando que o afastamento por si só de uma entidade que vem atrapalhando a vida desse paciente não é o suficiente. Se não houver uma mudança vibratória nesse paciente, aquela entidade vai ser auxiliada, mas por sintonia, por falta de ajuda, a criatura vai acabar presa a outras entidades, a outras vibrações negativas. O importante é a conjugação de todo esse tratamento. Isso é que vai resolver e auxiliar. Enfim, era isso que nós tínhamos para trazer. Nós estamos aí agradecendo aqueles que nos acompanharam e desejando muita paz. Fica para vocês a nosso e-mail e que vocês possam continuar acompanhando esse trabalho.